Evangelho de João, capítulo de número 21. Enquanto você procura, eu vim ali do Rio de Janeiro, como foi dito. Quem me conhece pelos vídeos. Hoje é uma alegria para mim estar aqui mostrando que o ministério que Deus concedeu para a gente é muito mais do que 15 segundos na internet. Fico muito feliz por você ter vindo hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar, já tem falado e vai falar ainda mais nos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 21, quem já encontrou diz amém. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, que era chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, somente até aí. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, a Tua palavra é essa, e não há necessidade nenhuma de mudarmos nada nela, tirar ou acrescentar. Ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência. O Senhor nos salvou do pecado, já estamos no lucro por estarmos aqui. Que o Senhor nos conceda mais uma vez o privilégio, nem que seja talvez pela última vez, de ouvir a Tua doce voz. Porque se ouvirmos a Tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos diante das propostas do mundo. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou trazer para você, de maneira bem simples. Eu sei o que é ser adolescente, tem cara de adolescente ainda, apesar de não ser mais. Eu sei o que é sentar aí e ouvir uma pregação. Aliás, saí da escola faz pouco tempo, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas eu ainda gravo, apesar de fazer muito tempo que eu não tenho essa rotina, porque a gente que viaja, é difícil criar uma rotina, de sentar e ouvir alguém falar por um longo período de tempo, mas eu sei o que é isso, eu sei o quanto isso é bom, o quanto isso é edificante, o quanto isso é necessário. Mas o que eu quero aqui, dentro da sua mentalidade de adolescente, é trazer a respeito de um homem conhecido na esfera bíblica, pregado demais, falado demais, às vezes cantado também, o apóstolo Pedro. Eu acho que o exemplo exímio de transformação, e pode ficar tranquilo que eu vou seguir o tema, exemplo exímio de transformação, de mudança de caráter, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, de mudança de atitude, eu desconheço na Bíblia tal como Pedro. É bem verdade que a gente cita Paulo, é bem verdade que a gente tem um exemplo de Paulo como um exemplo de uma conversão fantástica. Só que esse Pedro que eu estou citando para você, que eu estou falando para você, ele já era um Pedro que no capítulo 21 de João tinha uma corrida, tinha uma caminhada. Ele tinha uma jornada ao lado de quem? Ao lado de Cristo. Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. Se você abre a sua Bíblia depois em casa com calma, em Lucas capítulo 5, você vai ver o chamado de Pedro e dos outros discípulos que eram pescadores. André, João, Tiago, galileus, que foram chamados por Jesus em Lucas 5. Se é que tem uma aproximação, e que essa aproximação seja a mais exata possível, preste atenção. Dentro de Lucas 5 e João 21 se passam 3 anos. Entre o que acontece em Lucas 5 e o que acontece aqui em João 21, quando a gente leu, aproximadamente 3 anos. O que é que Pedro faz nesses 3 anos? Ele acompanha Cristo. É chamado de discípulo de Cristo, recebe poder de Jesus. Lucas capítulo 10. Pedro é esse homem, é esse personagem fantástico que toma frente para falar, que se posiciona, que não fica quieto, que quer ter a sua voz ouvida, que quer ter a sua opinião ouvida, muito parecido com muitos adolescentes hoje em dia. E que não que isso seja ruim, porque isso é uma coisa natural. Ou seja, a personalidade de Pedro, o corpo dele velho, mas a personalidade dele é como se fosse de um adolescente que precisava ainda ser moldado. Está comigo aqui ou não?
Então, peraí, existe então um espírito de adolescente? Se é que eu posso dizer assim, um caráter que acompanha uma idade? Sim, mas não necessariamente. Existem adolescentes que são homens e existem homens que são adolescentes. Fui rápido demais? Existem homens que têm tamanho de homem, têm voz de homem, trabalham, têm família, mas ainda erram nas mínimas coisas. E existem adolescentes cujo caráter e a maturidade surpreendem a muitos, que são pontos fora da curva. E sabe por que eu estou falando disso? Porque eu quero crer que nessa igreja aqui, diante da qual eu estou pregando, está recheada de adolescentes desse jeito. Podem falar, tentar influenciar, tentar corromper, mas ele não se vende, ele não troca quem ele é, ele não corrompe o seu caráter, ele não vende os seus princípios, ele não negocia os seus valores. Grava na tua cabeça: a unção não vai fazer você não cair, mas a instrução e o caráter moldado em Cristo pode cair 1.000, 10.000, 30.000. Você que está firmado num caráter que é cristocêntrico, não vende os seus princípios por nada, por mais que os valores oferecidos sejam grandes e por mais que a tentação pareça ser irresistível. Eu julgo dizer, posso estar errando, que errar qualquer um erra, mas eu julgo dizer que a palavra que define a minha geração nesse século 21, a geração cristã, é a resistência. Sabe por que resistência? Porque nós já estamos firmados como uma igreja vencedora. Nós já estamos posicionados e recebemos títulos de vencedores, e é por isso que o mundo nos odeia, porque buscam caminhos para obter uma vitória que só em Cristo conseguimos obter. E aí nós que temos esse título, nós que temos essa consciência, vivemos o dia a dia da melhor forma que pudemos, e as pessoas olham e não entendem. É porque nós não precisamos mais daquilo que o mundo nos oferecia, nós não precisamos mais daquilo que o mundo nos entregava para consumirmos, porque nós encontramos a felicidade plena, não em algo, mas em alguém, em Cristo Jesus, que por nós derramou o seu sangue no Calvário. E esse é o sentido da nossa resistência, esse é o motivo pelo qual nós não entregamos os nossos pontos, esse é o motivo pelo qual nós permanecemos. O movimento do reino de Deus, através de nós, envolve sim, resistência. Aí eu te pergunto, quando eu falo resistência para você, o que passa na tua cabeça? Alguém parado ou alguém andando? Resistência. Posição de ataque ou posição de defesa? Defesa. Eu resisto. Mas espera aí, reino em movimento. Movimento e resistência, parece que não está combinando, né? Só que ao mesmo tempo que a igreja de Cristo resiste, ela avança. Por quê? Porque Jesus disse: sobre essa rocha estabelecerei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Não interessa se você tem 80 anos ou se você tem 10. Se você aceitou Jesus, bem-vindo ao time. O time que resiste, mas não para. O time que se defende, mas não para. O time que não se acomoda. E Pedro, em Lucas 5, é chamado. Acho que a maioria das pessoas aqui sonha com esse dia, né? O dia que eu vou entender o que Deus quer que eu faça. Sim ou não? Sim. Todos sonham com esse dia aqui. O dia que Deus vai chegar para mim, seja por um profeta, seja por uma palavra, seja por um pregador, seja por um pastor, e vai falar para mim o que eu tenho que fazer para ajudar no reino dele. Aí a Bíblia está aberta, empoeirada em Salmos 23, lá no alto da estante, e está dizendo: me lê. Aqui tem o sentido, a razão e o propósito para o qual você foi feito. Antes de ganharmos almas, preste atenção que isso aqui é importante. Antes de ajudarmos na causa da igreja de Cristo na terra, existe um motivo primário que lá no Éden, Deus colocou em Adão e Eva, e Ele colocou em nós também: que vivamos unicamente
para a glória e louvor do nome de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, tudo que é secundário no Evangelho, terciário no Evangelho, eu abraço sem reclamar. Para mim não é responsabilidade, para mim é privilégio. Para mim não é obrigação, para mim é prazer. Eu não vou porque estão mandando eu ir. Eu vou porque eu me alegro muito em estar aqui. Eu não vou pregar porque estão mandando eu pregar. Eu prego porque eu amo tanto Jesus, que eu quero que os outros amem tanto quanto eu amo. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque Deus se revelou a mim. E não há outro sentido na minha vida a não ser esse. Quer encontrar a namorada dos sonhos, o namorado dos sonhos, o emprego dos sonhos? Hoje Deus quer te dar algo muito mais do que isso, irmão. Hoje Deus quer te dar um propósito, um motivo para você existir aqui embaixo. O problema nosso é que a gente está buscando que dá dinheiro. Você pode ficar assustado, mas você sabe que é verdade. Você pode ficar em silêncio diante dessa afirmação, mas você sabe que é verdade. A gente busca o que dá? Dinheiro. A tendência é ganhar dinheiro. E gente, eu falo com vocês com a maior honestidade do meu coração. O dia que esse papel não valer mais nada, porque apesar de termos, não conseguiremos comprar nada, talvez a humanidade que hoje tem se vendido, se corrompido, se prostituído por causa disso, vai se lembrar das mensagens que já foram pregadas, aleluia, das orações que já foram feitas, das intercessões que já foram colocadas no altar, dos louvores que já foram entoados. Quer saber, aquele povo era um povo que aparentava ser bagunceiro, aparentava ser escandaloso, mas não é que eles tinham razão. Agora já nós não temos mais outra alegria a não ser buscar a face de Deus. E aí o que eu falo para você é uma palavrinha chave, não uma, né? Mas um termo que é choque de realidade. Repita comigo, choque de realidade. Se Pedro foi chamado, qual era o problema de Pedro? Ele tinha muita consciência, mas ele tinha ausência de atitude. Excesso de consciência, ausência de atitude. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não estou fazendo. E eu não posso ativar o modo sonso diante de Deus, pedindo para Ele revelar algo que Ele já revelou para mim. Se eu não quero fazer, é porque eu não quero fazer. Agora escute uma história muito legal que está na sua Bíblia e está na minha. Um dos maiores empreendimentos de engenharia da Bíblia qual é? A arca de... Você acha que ele ouviu a voz de Deus quantas vezes para fazer ela? Ouviu uma e trabalhou mais de 100 anos sem parar, e eu aqui tentando pedir confirmação para Deus, como se ele fosse filho do homem para que mentisse. Aquilo que Deus entregou para você, pode ter certeza, é uma convicção. Faça isso e você vai ser feliz. Faça isso e você vai se encontrar. Faça isso e você vai ser pleno em tudo aquilo que você pegar a mão para fazer. Faça isso. Quem está comigo diz amém. Pedro. O erro de Pedro foi esse: excesso de consciência, ausência de atitude. É gente que fica pensando muito, e aí eu quero te convidar a você refletir comigo. Pega aí na sua vida, não precisa ser na vida de outro, na sua vida. Você pode refletir, você pode pensar, e rapidinho vai começar a surgir na sua cabeça nomes de pessoas que estão há muito tempo contigo, mas não acrescentaram em... Porque tem excesso de consciência e tem ausência de... Não faz nada. Palpita, não faz. Opina, não faz. Argumenta, não faz. Critica, não faz. E aí você tem que começar a fazer um corte. Agora, escute o conselho que eu vou te dar. Não pode, para crescer de novo, o que tem que ser cortado definitivamente para queimar e nunca mais voltar para a tua vida. Você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Se você está ficando estagnado, é porque você está andando com gente preguiçosa. Se você não tem projeto de vida, é porque você não está andando com gente que tem ambição.
Se você está virando um pessimista, é porque você está andando com gente pessimista. Você está alimentando a sua mente com coisas podres, com coisas que não estão te levando para nada. A partir de hoje, assim como você entregou a sua vida para Deus, entrega o seu ciclo de amizade para Ele também, porque Ele vai escolher quem tem que ficar e quem tem que sair. Ele vai passar hoje a peneira, e quem ficar é porque tem propósito, tem vida com Ele, tem objetivo na vida, quer crescer, quer fazer alguma coisa, sonha, planeja e quer realizar o que está sonhando, o que está planejando. E aí eu viro para você e te falo: você é bom, você é boa. Essa história, gente, século 21, você ainda acredita que uma pessoa, nesse mundo globalizado que a gente está, onde todas as informações são compartilhadas, você ainda acredita na mentira do diabo que você nasceu para não fazer nada certo? Nada. Só que aí que está, não é o diabo que está necessariamente convencendo você. É você que está dando eco para a voz do diabo através das vozes das pessoas erradas que você escolheu. Entendeu isso aqui ou não? Você vai alimentando a sua mente com essas palavras e a sua mente vai ficando apodrecida. Só que o Pedro não ouviu ninguém falar nada, Otton. Concordo. Ele não ouviu ninguém falar nada, mas teve uma noite. Noite conhecida, noite muito pregada, a noite em que Jesus foi julgado. Uma sexta-feira. O que acontece na sexta-feira, na noite em que Jesus foi julgado? Última ceia, trair de Judas e negar de antes do galo cantar. Tudo numa madrugada só, numa noite só. Enquanto Jesus está sendo levado para ser julgado no complô de sabotagem entre romanos e judeus, Pedro está saindo pela tangente. Olha para cá, Pedro está saindo pela válvula de escape. E algumas pessoas vão abordá-lo. Quantos anos ele passou com Jesus? O que perguntaram para ele? Não era você que andava? Que acompanhava? E ele vai negar. Isso em si já é péssimo, porque eu nego. Escute só, para eu negar uma identidade que eu estou carregando faz tempo, não custa. Porque nós somos feitos de momentos. E talvez o que faltou para Pedro naquele instante foi coragem, posicionamento, fidelidade a Cristo. E ele não teve isso. Tudo que olha para cá, tudo que entre aspas ele acumulou em 3 anos, em menos de 10 segundos talvez, foi embora. Não existe acúmulo diante de Deus. A mesma obediência que você deve a Ele hoje, você deve amanhã. E não é porque você acumulou 3 anos de caminhada que você pode parar por 1 ano. Vou repetir. Não é porque você se esforçou por 3 anos, você tem que ficar estagnado 1 ano. Sabe por quê? Porque se você ficar estagnado por um período mínimo, jogando na cara dos outros que você caminhou tanto até agora, você cai por causa desse período mínimo. O diabo está ao seu derredor e ele está procurando uma oportunidade e uma brecha para derrubar tudo aquilo que você construiu. Fui fiel ontem, serei fiel hoje e amanhã continuarei sendo. Caleb vai dizer quando ele está na frente da terra prometida: quando eu era um menino, chegaram para mim e disseram que Deus prometeu ao nosso pai Abraão que nos daria uma terra que mana leite e mel. Eu vi deserto, eu vi praga, eu vi gafanhoto, eu vi sapo, eu vi água se transformando em sangue, eu vi Moisés vir, eu vi Moisés morrer, eu vi Arão, eu vi Miriam, eu vi o mar se abrir, eu vi maná cair do céu, eu vi água sair eu vi tudo. Eu vi o rio Jordão parar para a gente passar. E agora vocês estão falando para mim que eu tenho que desanimar? Manda a gente subir, porque se tiver gigante vai cair por terra. Se tiver mar de novo, ele abre de novo. Se a gente tiver fome, ele vai fazer a comida cair do céu. O meu corpo está velho, mas a minha alma está nova. Um espírito de adolescente num corpo que já estava, entre aspas, ultrapassado. Manda subir. Por quê? As rugas estão na minha pele. Já não enxergo tão bem. Já não tenho a mesma agilidade de outrora. Mas quando eu ouço e lembro da promessa, a promessa faz eu viver novamente.
Aquele momento em que eu ouvi que nós não seríamos mais escravos de Faraó, que nós teríamos uma terra só nossa. Eu não desisti no início, eu não desisti durante, e o inimigo vai ser envergonhado, adivinha? Porque no final eu também não vou desistir. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não vale a pena começar bem e não terminar bem, porque importa mais as coisas como terminam do que como começam. É só você olhar para o lado. Muita gente poderia estar aqui. Não está. Ó, tem muita gente aqui, eu sei, glória a Deus. Mas você sabe que teve gente que não aguentou, que não suportou. Toda igreja tem uma história dessa. Tinha tudo para dar certo e não deu. E olha só, escute, esse Pedro, durante essa noite vai tomar uma atitude. O que é ferido em Pedro? Seu psicológico. Gente, a pior coisa é fazer as coisas com medo, porque depois a gente se arrepende. Pedro negou Jesus rapidinho, né? Rapidinho. Não conheço, não conheço, não conheço. Só que depois daquele momento, o que no começo foi rapidinho, começou a crescer dentro dele. Um trauma. Ó, tu me prova, a gente está aqui no texto, e eu vou correr com ele. Se você prestar atenção, a Bíblia é fantástica, ela é completa. No capítulo de número 20 de João, Jesus já tinha aparecido, ressuscitado. Maria Madalena viu Jesus, os outros discípulos viram Jesus, Tomé viu Jesus, e adivinha quem viu ele? Pedro. Opa, então Pedro já sabia ou não sabia que Jesus tinha ressuscitado? Já sabia. Então peraí, deixa eu entender uma coisa e você vai entender junto comigo. Você concorda comigo que Jesus, quando aparece para Pedro na segunda vez, ele não quer mostrar ou provar para Pedro que ele tinha ressuscitado, né? Porque ele já tinha mostrado. Opa, o objetivo, grave isso, o objetivo de Jesus, ao se revelar para Pedro em João 21, não é mostrar quem ele, não era mostrar que ele estava vivo, porque Pedro já tinha visto. Pedro viu quando Tomé tocou na ferida de Jesus. Pedro viu. Quando Jesus apareceu no meio da casa, Pedro estava lá. Aí Pedro segue a vida, gente. Sabe por que ele segue a vida? Porque quando Jesus aparece para Tomé, quando Jesus aparece para Maria, quando Jesus aparece na casa, o que você acha que Pedro lembra? Do fato de que ele tinha o negado. Aleluia. O fato que para todos era maravilhoso. Poxa, Jesus ressuscitou. Para Pedro não era. Porque agora ele estava com um trauma. E talvez eu estou falando aqui para adolescentes que por causa de uma coisa, de um acontecimento só, de um evento só, que foi tão marcante, está com trauma até hoje. Está parado, está estagnado. E o problema começou no psico, e agora está na alma, e agora está na crise de ansiedade, que já é uma doença. E agora está se desenvolvendo como uma depressão. Sabe por quê? Porque no começo, para tomar atitude, foi rápido, mas depois as consequências foram seríssimas. Aí a gente está numa reunião como essa aqui, Jesus está se revelando, enquanto tem uns levantando a mão, glorificando, tem gente que está falando assim: ai não, o meu pecado. Graças a Deus que tem gente entendendo. A minha falha, o meu tropeço, eu não me sinto um de vocês. Eu posso comprar a camisa, eu posso fazer tudo, eu não me sinto um de vocês, porque o meu pecado parece que é imperdoável. Jesus trouxe eu aqui para te dizer nessa noite: os seus traumas, os seus problemas psicológicos, aquilo que está te atormentando, Ele vai curar, Ele vai sarar. Chega de ser escravo dos seus pensamentos. Chega de ser escravo dos seus traumas. Hoje Jesus limpa a sua mente por completo. Hoje Ele toca no corpo, toca na alma, toca no espírito e toca na mente também. Aleluia. Agora grave o que eu vou dizer. Ninguém chegou para Pedro, fala aí, ó, você está com um probleminha, né? Ninguém faz isso não. Sabe por quê, gente? Olha para cá. Às vezes a gente tenta ajudar as pessoas. Isso aqui que eu vou dizer é sério demais. É sério demais. Às vezes a gente tenta ajudar algumas pessoas, mas acaba patrocinando a estagnação dela.
Você está certo, você tem que ficar chorando mesmo. Você está certo, você não vai na igreja não, você não está bem. Irmão, sabe por que eu arrepio quando eu prego isso? Porque a minha geração tem que aprender um pouco mais a entender que quando surgem problemas para Deus são oportunidades dele manifestar a glória dele na minha vida. Você está doente, mas não vai ficar. Você está depressivo, mas não vai ficar. Você está caído, mas não vai ficar. Você está adoecido, mas não vai ficar. Você está perturbado, mas não vai ficar. Chega de aceitar sua estagnação. Decida ser curado, decida. Tem a ver com decisão, poxa. Ó, como você vira para mim e fala que eu estou patrocinando a estagnação do meu irmão? Olha a conversa com ele. Às vezes a gente precisa de alguém, gente, que olha isso aqui, que lindo. A gente sempre precisa de alguém que não é politicamente correto na nossa vida. Quando a gente está estagnado, ele vai lá, chacoalha a gente e fala: toma vergonha, levanta que eu sei que você tem capacidade. Se eu ando só com essa galerinha Nutella, que não quer esforço da minha parte, que não me motiva a fazer nada, e que aceita a minha estagnação, eu não vou crescer e eu não vou avançar. Mas se eu andar com pessoas que tomam atitude, que não aceitam os problemas, que não aceitam a doença, que não aceitam a estagnação, irmão, rapidinho eu vou sacudir a poeira, vou dar a volta por cima e vou voltar muito melhor do que eu estava antes. Quem está comigo diz amém. Aí Pedro vai lembrar, repita comigo, lembrança. É um termo que a gente muito usa chamado gatilho. Péssimo isso. Porque se a gente, eu ouso dizer que se a gente não sabe controlar a nossa mente no século 21, é perigosíssimo. Eu cresço em unção, eu cresço em graça, eu cresço em conhecimento, mas o meu psicológico está perdido. Gente, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Repita comigo, necessidades temporais. Quem conhece algum pastor, pelo menos um, que além de ser pastor é formado em psicologia? Se eu perguntasse isso aqui há 20 anos atrás, quase ninguém ia levantar a mão, concorda comigo? Necessidades tempo. É por isso que eu prezo por isso. Existe uma gama de armadilhas espirituais, jogos espirituais, estratégias espirituais que o diabo usa para atacar a nossa. E se eu não me rendo ao que a palavra diz sobre mente, eu não aprendo nada. Otto, a palavra minha não fala nada sobre mente. Releia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que possais então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou viver a vontade de Deus se o meu corpo e a minha mente forem dele, totalmente dele, integralmente dele, plenamente dele. E aí, às vezes a gente chega, quem quer entregar a alma para Jesus? Quem quer entregar a mente para Jesus? Você não vai se arrepender nem um pouquinho. Você vai fluir no Espírito e nas coisas de Deus. E aquilo que você não esperava viver ainda esse ano vai acontecer em você e através de você. Porque se você entregar a sua mente, Jesus vai passar a vassoura, vai tirar toda a poeira, a teia de aranha, vai transformar. E assim como a palavra diz, olha aí, eis que faço todas as coisas novas. Você pode vestir a roupa do ano, você pode seguir a trend do ano, você pode ser o cara mais atual na internet, sua mente às vezes é um museu. Olha que silêncio, ó. Relacionamentos passados, pessoas passadas, emprego passado, tudo passado. Renovação. Otto, o que Pedro me ensina sobre isso? Quando ele vai dizer, pastor, eu vou... Gente, o que ele fazia em Lucas 5? Quanto tempo se passou de Lucas 5 para João 21? E ele parou de... E o que ele faz? O que ele volta a fazer?
O diabo está louquinho para você voltar aos seus velhos comportamentos, porque lá Deus não conseguia fazer o que Ele tem para você. Lá Deus não conseguia realizar o que Ele tinha planejado para você. Então não abandona 50% não, abandona 100%. Já não faz mais parte da sua vida. Paulo vai dizer: virando-me para as coisas que estão atrás de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Estou indo para o final, quem está entendendo diz amém. Não necessariamente o final, mas enfim. Agora, Pedro vai dizer: eu vou pescar. Gente, o que eu acho mais lindo nisso? Lembra quando eu falei? Você estava prestando atenção, eu sei. Eu falei que a pior coisa é a gente andar com pessoas que têm comportamento desanimado, desmotivado, negligente. Pois é. Quando Pedro fala, vou pescar, o que os amigos dele falam? Quem eram os amigos dele? Os outros de? Ó quem tá, Simão, né? Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, tudo lá. Gente, parece que é um replay. Essa galera estava lá em Lucas 5, poxa. Estava todo mundo lá. E eles de novo, no mesmo processo. No mesmo... Ah, Pedro, você vai voltar? Nós também iremos com você. Vou dizer uma coisa, e você grava no seu coração e na sua mente. Se você não resolver viver o que Deus tem para você daqui para frente, você vai voltar a viver e fazer o que você fazia até chegar aqui. Vou repetir. Se você não decidir se você não decidir viver o que Deus tem para a tua vida daqui para frente, automaticamente você vai voltar a fazer o que fazia até chegar aqui. O que Pedro faz? Volta a fazer o que fazia. Olha para cá, não adianta eu ter muitas capacidades se nenhuma delas glorifica o nome de Deus. Eu sei pescar 1000 peixes, mas Deus não está sendo glorificado. Eu sou melhor no que eu faço, mas Deus não está sendo glorificado. Eu sou bom, eu sou melhor, mas Deus não está sendo glorificado. Eu troco a pesca, eu troco o peixe, eu troco o barco, eu troco o dinheiro, eu troco o salário, mas Deus, por favor, glorifica o teu nome em mim. E a palavra é abdicar, renúncia, largar. Otto, por que às vezes as pessoas não largam? Porque tem conforto. Se eu pesco, todo final de mês eu tenho a minha renda. Se eu pesco, eu estou confortável, eu estou cômodo. Nada me incomoda, estou de boa, tranquilo. Sustento a minha família, ganho o meu dinheiro. Gente, eu não estou sendo metafórico no sentido de falar de trabalho. Eu estou falando de situação de estagnação. Porque muitas das coisas que geram conforto não geram mudança. Aliás, eu posso ser ousado em dizer, quase todas as coisas que geram muito conforto geram pouca mudança. Tá bom para você, mas não tá bom para o seu espírito. Tá bom para você, mas não tá bom para a tua alma. Você está nesse processo, você está vegetando espiritualmente. Vou te dar um exemplo. Não sei quantos conhecem aqui o relato de Atos 20. Quando um jovem senta na janela, adormece e cai de costas e morre. Morre entre aspas, porque Paulo vai chegar e vai ressuscitá-lo. O que esse jovem encontrou dentro da igreja? Um ambiente que estava muito quente, porque eram iluminados com candeias. O vento que vinha de fora trazia um frescor. O que ele fez? Sentou na... Por que ele sentou na janela? Porque ao mesmo tempo que tinha um calor de dentro, tinha um frio de fora. Então ele se mantinha nessa troca térmica e ele ficava confortável. Só que aquilo que no começo deu conforto para ele, no final foi o motivo da queda dele. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, mas não me odeie por isso. Quem foi que te falou que o seu relacionamento não tem que te desafiar para você ser melhor? Quem foi que falou que a vida com seus pais, que você está achando chata, não foi dada por Deus para te fazer melhor? Porque a gente está muito dodói, todo lugar que incomoda a gente fala que não é de Deus.
Todo lugar que incomoda a gente fala que não é de Deus. É Deus incomodando, te apertando, para ver o que sai de bom de você aí, poxa. Você não vai melhorar na sombra e água fresca todo dia. Você não vai melhorar enquanto você continuar nesse processo de docilização. Mas quando alguém te chacoalhar e falar, você tem que melhorar, você tem que crescer, você tem que aprender, irmão. Você pode ficar com um bico do tamanho dessa igreja aqui, mas você vai entender que só melhorando você vai agradar a Deus. Não é do diabo não, tá? É de Deus. Ah, é chato. É de Deus, poxa. É chata. É de Deus também. Esse lugar, esse ambiente, esses amigos, esses pais, e fica reclamando de tudo, Irmão, grave uma coisa no teu coração: tudo debaixo do céu tem um propósito. Um dia isso vai passar, as coisas vão mudar, mas enquanto você estiver vivendo esse processo, faz um favor para mim, para você e para Deus. Melhora o máximo que você puder, muda o máximo que você puder, progride o máximo que você puder. Dá até para citar Jó. Às vezes você cresceu ouvindo, né? Eu também. Que Jó perdeu para ganhar. Perdeu tudo. Aí Deus veio e restaurou em dobro. Jó não perdeu nada para ganhar. Jó perdeu para aprender. Por que Jó perdeu para aprender? Para aprender que quem estava perto dele, que eram os seus amigos, não eram realmente amigos dele. Quem entende o livro de Jó sabe o que eu estou falando. São 42 capítulos fantásticos. Jó vai ser desafiado pelos amigos. Jó vai ser desafiado por um jovem. Jó vai ser desafiado. Ele vai ser desafiado. Sabe por quê? Quando a gente pede, a gente é desafiado. Quando a gente está ganhando, ninguém desafia a gente. Quando a gente está ganhando, a gente não quer problema com ninguém. Quando a gente está ganhando, a gente não enfrenta prova com ninguém. Mas pede para você ver. Pede para você ver. Todo ganho. Isso aqui é lindo e eu vou dizer. E você preste atenção: no reino de Deus, todo ganho e toda perca tem um propósito. Eu estou perdendo, mas é Deus investindo em mim através da minha perda. Agora eu estou indo para o final. Quem está comigo diz amém. Aí Pedro está pescando lá com seus amigos, com os discípulos de Jesus. É um replay, né? Já ouviu o termo reprise? Se você, olha aqui, é tipo isso aqui, um espelho. Estou me vendo aqui, ó. Lucas 5, João 21. Lucas 5, João 21. Vocês estão se vendo aqui, eu acho, alguns de vocês. Lucas 5, João 21. É um texto espelhado. Quem é que criou o cenário? Jesus. Jesus está repetindo cenários na vida de muitas pessoas aqui. Tem gente que não está percebendo. E Ele vai repetir quando? Até quando você mudar. Ele vai repetir até que ponto? Até o ponto em que você tomar uma atitude. Jesus está repetindo cenários, Jesus está repetindo dores, Jesus está repetindo perdas. A partir do momento que você tomar a atitude de mudar, esse processo para. Jesus está investindo em você até você mudar o seu caráter, o seu comportamento, o seu posicionamento diante dele. Olha lá, Pedro, tem alguém na praia lá, tá vendo? Na areia, sentado? Tô. Ah, deixa lá. Não é que ele está pedindo alguma coisa ali, ó. Mas a gente não pescou nada mesmo. Olha como é que é parecido, gente. Pescamos a noite inteira e não pegamos. Aí você vai ali, você lê em João 21. E naquela noite nada apanharam ou pescaram. Aí Deus está perguntando para você: até quando você vai ter que se frustrar para entender que isso que você está vivendo não é meu para você? Até quando a pesca vai ter que ser frustrada para você entender que não é esse caminho que eu quero para você? Até quando você vai ficar com os fios descabelados para você entender que esse estresse que você está passando porque você quer, porque isso eu não quero para a tua vida, eu não quero para você. Até quando a gente vai ter que sofrer para entender que o caminho que Deus quer e os propósitos que Deus quer são muito maiores e melhores do que os nossos. Existem dois sofrimentos: sofrimento que é natural, sofrimento que eu busco. Jesus passou no deserto 40 dias, o povo ficou 40 anos andando em
E aí você fica nessa. Porque agora eu acredito que a pessoa vai mudar. Agora eu acredito que essa realidade vai ser outra. Agora eu acredito, irmão, você já acreditou tanto, chega! Acredita em Deus que Ele não te frustrará, Ele não te decepcionará. Ele ouvirá o clamor, Ele ouvirá a tua voz, Ele ouvirá a tua oração e se atentará ao que você tem pedido a Ele. Aí Pedro está dizendo, tá bom, o que ele está falando? Joguem para o lado de Lucas 5 escrito. E fizeram isso. O texto vai dizer que eles pegaram 153 grandes peixes. E daí? Como assim, ó? E daí? Responde para mim em alto e bom som. Jesus queria que Pedro continuasse pescando, sim ou não? Não. E te farei pescador de? E não de? O que Pedro estava pescando em João 21? Agora você pode responder com convicção. Jesus queria ou não que Jesus pescasse peixes? E o que Pedro estava fazendo igual um sonso? Aí Jesus vai aparecer na praia, na terra. Porque se você ler, Jesus não entra na água e muito menos no barco. E vai ficar de longe, só observando. Por que é que Jesus não entra na água? Ó, Jesus cansou de entrar na água. Entrou no barco, andou sobre as águas em João 6, mas em João 21 ele não bota um dedo. É porque Jesus não vai se revelar para mim no lugar que Ele já não quer que eu esteja mais. Jesus não vai se revelar ou se mostrar para mim num lugar que Ele já não quer mais que eu esteja. Se eu estou errado e sei que estou errado. Ou eu saio da água ou não vou ouvir a voz de Deus. Ou eu saio da pesca ou eu não vou escutar Deus falar comigo. Eu tenho que sair. Otto, qual é a oração mais sonsa que eu posso fazer? Deus, eu estou no caminho errado, fala comigo. É de rir, mas é de chorar, né? Eu estou pecando, fala comigo. Você quer que eu fale o quê? Você sabe que está errado, você sabe que o caminho não é esse. Aí Deus está dizendo, sai da podridão, da imundícia, que você vai ouvir a minha voz mais clara e mais doce falando contigo. Eu sempre tive aqui, ó, na praia, esperando você voltar do seu erro, esperando você voltar do seu arrependimento, esperando você voltar desse relacionamento que não deu. Eu estive aqui, ó, aberto. Só que aí, quem que tá em volta de mim? Gente que também quer. E eles ficam enchendo a minha cabeça. Jesus estava na praia. Quanto tempo que Pedro andou com Jesus? Eu conheci você hoje. Se você aparecer para mim amanhã, eu já sei quem você é. Pedro apareceu, ficou com Jesus 3 anos e agora estava fingindo que não conhecia ele. Meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque em volta dele tinham pessoas e tinham amigos, companheiros que queriam que ele permanecesse ali. Jesus está dizendo em alto e bom som para alguns aqui: se você me trocar pelos seus amigos, você se perde. Amigos que te tiram da presença, amigos que te afastam dos meus caminhos, amigos que te incentivam a errar. Ou você deixa ir, ou quem vai se afastar da sua vida sou eu. E eu posso te falar uma coisa: perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Perca amizade, mas não perca a presença de Deus. Perca convites, mas não perca a presença de Deus na sua vida, pelo amor de Deus. E agora? Tá pescando. Uau, que pesca incrível. E agora, quando eles puxam a rede, ela quase se rompe. Aí quando Pedro olha, ele fala: eu já vi isso em algum lugar. E já mesmo, em Lucas 5. Peraí. Isso é reprise. Isso é um déjà vu. Eu já vi isso aqui. Aí quando ele, olha só como é que é lindo o texto. Quando ele olha para o milagre, ele lembra do autor do milagre.
Sabe por quê? Pedro pescava há muito tempo, mas ele sabia que aquela pesca não era resultado da experiência dele, era resultado do mandamento de Jesus. Aí eu imagino Pedro olhando para a pesca e falando: é ele. Ele nem olha para trás, né? Por causa do trauma. Quando ele vê os peixes e fala: peraí, banda direita, mar, Jesus, mandamento. É ele. Só pode ser ele. Pedro olhando, porque ele estava nu, eu não sei porquê, enfim, ele estava. Ele pega a túnica, se cobre e pula na água. Os outros discípulos no barco vão remando até chegar no litoral. Quem chegou primeiro? Pedro. Na força do braço, mais rápido do que quem estava nos remos. É porque ele percebeu a perca dele. E quem percebe a perca que tem e o tempo que perdeu, pode não ter força no momento, pode não ter vigor. Deus toma ele de uma forma que ele fala: eu vou voltar para ser melhor do que eu era. Eu vou chegar antes de eu vou adorar. Não precisa nem pedir para eu dar glória a Deus. Não precisa nem pedir para eu levantar a mão. E quer saber? Podem olhar para mim com o olho torto. Podem falar que eu sou escandaloso. Podem falar que eu sou menino. Podem falar tudo. Mas eu já perdi isso aqui. Agora que eu ganhei de novo, sai para lá. Deixa eu adorar. Deixa eu glorificar. Deixa eu cultuar. Deixa eu. Deixa. Gente, repita comigo: percepção. E agora, a mesma coisa, choque de realidade. Choque de realidade, é Jesus. E aí ele chega na praia com a túnica e fala: eu lembro disso aqui. Você está com uma fogueira aí, né? Você está se aquecendo nela. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o que é que João estava fazendo com as outras pessoas no pátio do templo? Ao redor de uma? Eu lembro disso aí. Você criou o mesmo cenário, mas não foi para lembrar e jogar na minha cara que eu errei. Foi para mostrar para mim que a partir da minha queda existe um caminho melhor para que eu prossiga e avance através de você. Deus não lembra do seu passado para jogar na tua cara. Deus não lembra do seu passado para poder te humilhar. Deus lembra do teu passado porque ele já não pertence mais a você. E você é mais do que isso aí. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas falam. Você não é o que as pessoas pontuam. Você já não é mais essa pessoa. Traía, não trai mais. Negava, não nega mais. Fazia tudo errado, não faz mais. Pecava, não peca mais. Se corrompia, não se corrompe mais. Eu era e já não sou. Por quê? Porque, como Paulo disse, agora já não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. Você pode ficar de pé glorificando o nome de Jesus? Quem entendeu a mensagem diz amém. Diz amém. Agora o final, o desfecho. A história toda contada. E o final agora. Início, meio e agora o fim. Pedro está diante de Jesus parado. Jesus está conversando com Pedro. E aí ele vai dizer aí: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que esses outros aí? Sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Isso se repete quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Cada vez que Pedro erra, Jesus se reapresenta para ele, dando uma nova oportunidade dele o amá-lo. Eu não quero saber quantas vezes você errou, e muito menos Deus. Para cada queda existe um levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí, sabe por que você vai ter que trabalhar o seu psicológico? Sabe por quê? Porque quando você mudar de vida, Deus vai jogar no esquecimento seus pecados. Você acha que os homens vão? Não, rapidinho, presta atenção. Quando você resolver mudar de vida, Deus vai jogar no esquecimento seus pecados. Você acha que seus amigos vão?
Talvez até a tua família, que não seja cristã, não vai fazer isso. E aí que você tem que ter o seu psicológico mudado. Porque eu ouço tudo, absorver, eu absorvo aquilo que eu quiser. A partir de hoje, você vai continuar a ouvir coisas, mas só vai absorver aquelas que saírem da boca de Deus para o teu coração. Eu não sou bastardo, eu sou filho. Eu não sou corrompido, eu sou santo. Eu não sou isolado, eu sou chamado por Ele, mudado por Ele, renovado por Ele, restaurado por Ele para viver o que Ele tem para mim. É isso que eu sou. Quem era o discípulo amado na Bíblia? Quem era? E quem é que se chamava de discípulo amado na Bíblia? Certeza de identidade. Eu sou, e ponto. Ninguém precisa me convencer de algo que Deus já me convenceu que eu sou. E o que me faz isso? Não é tua camisa. O que me faz isso? Não é sua Bíblia de capa bonita. O que faz isso é o teu coração, que agora é morada do Espírito Santo. É a tua vida que foi transformada. É você que já não é mais o mesmo. Agora, tudo que você faz é para a glória de Deus. Se eu deito é para a glória de Deus. Se eu levanto é para a glória de Deus. Se eu falo é para a glória de Deus. Se eu escrevo é para a glória de Deus. Aí depois que ele pede 3 vezes, ele vai olhar para ele e vai falar assim: fostes moço, mas um dia será velho. Hoje, se você quisesse... É Jesus falando para Pedro, tá? Jesus falando para Pedro. Hoje, se você quiser se vestir, você é novo. Você vai lá, pega a sua blusa e se veste. E é a coisa mais fácil do mundo. Faz isso com 90 anos. Existem exceções, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aí ele vai olhar e fala: ele está falando da minha morte. Sim. Porque quando você for velho, vão te vestir e está na Bíblia, e vão te levar para o lugar que você não quer. Sabe do que Jesus estava falando? Da morte de Pedro. Porque para quem não sabe, o Império Romano vai crucificar Pedro tal como Jesus, só que a pedido de Pedro, de cabeça para baixo. Aí eu imagino o tempo passando. E agora eu termino mesmo, promessa, termino. O tempo se passa. Pedro prega o evangelho. Pedro escreve a carta dele. Pedro vai pregar para Cornélio, vai pregar para os gentios em Atos 10. Vai abrir caminho para Paulo. Pedro vai fazer coisas fantásticas. E agora Pedro já está velho. Corredor da morte. Aí o carrasco chega, cobre a cabeça dele, tira ele da cela, leva ele pelo corredor. E quando ele chega em campo aberto, o que ele faz, irmão? Tira. E agora Pedro vê a luz. Quando Pedro vê a luz, qual que é o objeto que aparece diante dele? A cruz. Otton, não entendi. Esse caminhar de Pedro é quase que profético. Eu estava nas trevas. Olha para cá, isso é lindo. Eu estava na obscuridade. Eu estava no pecado. Eu estava no escuro. Eu estava em trevas. Aí me levaram para aquilo que eu achava que ia ser minha morte. E quando tiraram de mim, veio a minha luz. Eu falei: agora eu estou salvo. A luz me encontrou. Só que a luz revelou para mim não um trono. A luz revelou para mim E aí, assim como Paulo vai dizer, somos participantes hoje no sofrimento de Cristo, para amanhã sermos participantes na glória de Cristo com Ele. A luz te revelou a cruz, e através da morte do meu eu, Deus vai ser glorificado. Quer saber? Vira essa cruz, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu quero fazer um convite para você. Mudança de mentalidade, mudança de pensamento. O evangelho já atingiu aqui, está na hora dele atingir aqui, ó. Evangelho não é só emoção. Evangelho tem a ver com razão, pensar,
saber o que está fazendo, tomar a decisão certa, escolher caminhos certos, ter consciência do que se faz. Evangelho é isso. E você que um dia esqueceu, ou talvez que nunca viveu isso, você vai vir aqui na frente. E se o convite que eu estou fazendo é bom, eu não vou precisar repetir 2 vezes. Se você se identificou com alguma parte dessa pregação, eu não vou precisar repetir esse convite 2 vezes. Porque o Deus que tocou na tua mente ao longo dessa pregação está te dizendo: isso que você está ouvindo não é voz do além, isso que você está ouvindo é meu espírito falando contigo. Chega de decadência espiritual, chega de decadência mental. A tua mentalidade é morada do meu espírito, a tua mente é morada minha. Eu vou mudar você através da sua mente. Por isso você pode vir, você pode ficar à vontade, totalmente. Onde você vai me dar tempo? Vou. E à medida que as pessoas forem vindo, você vai fazer a melhor atitude, você vai aplaudir o nome de Jesus. Já tem alguém aqui? Aplauda o nome de Jesus, aplauda o mais forte que você puder. Aleluia. Pode vir. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Ó, e o que vai acontecer com a minha mente? Ela vai ser renovada. Eu não sei como você aceitou Jesus. Eu não sei o que você pensava quando você aceitou Jesus. Aceitar Jesus tem a ver com mudança de mentalidade, de mente. Eu vou falar para você, para vocês, o que Deus vai fazer com vocês. Vocês vão fazer o seguinte agora. Eu não sei se vai ser 1, se vai ser 10, se vai ser 1000, mas vocês vão se lembrar do acontecimento que feriu a mentalidade de vocês. Seja o que for, não vão falar para mim, não vão falar para ninguém. Amém ou não? Quem já lembrou, levanta a mão. Quem já pensou, levanta a mão. Quem já conseguiu lembrar de um acontecimento, levanta a mão. Que acabou com a sua mente, acabou com o seu psicológico. Foi uma palavra que falaram para você, te desanimaram. Pode abaixar. Hoje você não vai orar para ter um emprego legal. Não que você não vai ter, você vai ter. Você não vai orar por relacionamento. Não que você não vai ter, você vai ter. Você não vai orar por casa, você não vai orar por carro, você não vai orar por dinheiro. Você vai orar por paz de espírito e vai orar por uma mentalidade renovada. E eu vou te ajudar. Só que é o seguinte, você está de máscara, eu sei, mas a sua voz não pode ser calada por ela. Eu quero ouvir você orar junto comigo.